Olá, alunos! O tema da nossa aula hoje vai ser sobre uma revisão do volume número 1 da nossa apostila. Vamos lá! O nosso primeiro assunto foi sobre a formação do território brasileiro. Lembrando que essa formação do território brasileiro, ela levou alguns séculos até se caracterizar nessa formatação, ou nesse formato que o Brasil teve. Vamos lá! O Brasil está localizado na América do Sul, a capital é Brasília, é chamado de um país continental devido ao seu tamanho muito grande em relação aos outros, mas a história do Brasil, até essa formação, teve alguns capítulos. Para, de fato, Portugal ficar no Brasil, ou ficar na América, ele teve que começar a povoar os territórios brasileiros, ou América. Lembrando que Portugal e Espanha, naquela época, elas eram as duas potências em nível de navegação. Nenhum outro país do mundo tinha uma importância tão grande e conhecia tanto o mar como Portugal e Espanha. Lá na Europa já se sabia que o novo continente, que era a América, havia algumas economias muito eficientes ou algumas economias, alguns produtos econômicos que valia muito lá na Europa. Um exemplo era a prata. Sabe-se que Portugal e Espanha começam a fazer um duelo para ver quem ficava com as partes da América onde tinha a prata, que nesse momento histórico valia mais do que o ouro. Portugal começa a saber que a parte da Espanha, onde ficou demarcado o Tratado de Tordesilhas, tinha mais prata. Então ele começa a invadir a área, ou aquela parte, que era da Espanha. Mas vamos lá. Portugal, ele teve três principais economias para se fixar no Brasil. Primeiro, o pau-brasil. Segundo, a cana-de-açúcar. E o terceiro, os minérios. Vamos lá. Pau-brasil, localizado principalmente no litoral do Brasil, onde levava-se para a Europa, onde era extraída a madeira e também para fazer tinta. Segundo, cana-de-açúcar. Portugal já sabia trabalhar com a cana-de-açúcar porque tinha algumas colônias na África. E como o clima e o solo era muito parecido, eles resolveram implantar aqui no Brasil também. E deu certo. E terceiro foi encontrar os minérios, principalmente o ouro, naquela região entre Minas Gerais e São Paulo. Lembrando que tudo que é exportado, explorado aqui no Brasil, era levado para a metrópole. E na metrópole que se tinha o valor real daquilo tudo que se tinha. Nós também trabalhamos sobre os bandeirantes. Afinal, quem eram os bandeirantes? Bandeirantes eram expedições que saíam da capital, ou das capitais, principalmente São Paulo, em direção ao interior para capturar os indígenas e os escravos. Por quê? Porque no primeiro momento pegaram os indígenas e os escravos para trabalhar, principalmente para os portugueses. E quando viram que não estava dando mais certo, eles começaram a trazer os imigrantes. Os imigrantes eles vão chegar no Brasil uns 2 ou 3 séculos após, os africanos e os indígenas. Então, alguns bandeirantes, eles tinham como profissão pegar e caçar indígenas e escravos que fugiam da fazenda do proprietário. Lembrando que muitos dos bandeirantes, alguns falam que ele teve uma história muito cruel e outros dizem que teve uma história muito importante nesse cenário do Brasil. Por quê? Alguns dizem que ele teve uma história bonita, uma história importante, porque ele ajudou a interiorizar o Brasil. Foi mais fácil os bandeirantes conhecer o Brasil porque já eram caçadores. Porém, a outra parte diz que eles foram extremamente cruéis. Por quê? Porque eles matavam os indígenas e os africanos e os escravos, fazendo com que eles ganhavam por cabeça ou por corpo que eles recebiam. Ou seja, era uma profissão extremamente cruel, porém foi em um período muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento das fronteiras do Brasil. A partir do século XIX, o Brasil alguns países da América começam a se tornar independentes.
E o Brasil foi um desses. Lembrando que foi uma sucessão de países do continente americano e começaram a ter a independência. O Brasil, levando em conta que o Brasil ser o maior e o mais importante de toda aquela conjuntura, ele teve um agravamento nisso tudo. Vamos lá. A industrialização no mundo, geralmente ela começa na cidade e depois se espalha por todo o território. No Brasil ou nos países em desenvolvimento, essa industrialização começa no campo. Por que começa no campo? O imigrante, ele chega no Brasil sabendo o que é que ele vai plantar e quais as condições climáticas e de solo que ele vai ter. Muito diferente do africano que chegou no Brasil, onde não se conhecia o solo e o clima. Vamos lá. O imigrante, ele já chega na América ou no Brasil em pós-industrialização ou pós a indústria no continente europeu já está consolidada. Então ele já vem com algumas ferramentas que o africano e o indígena não conhecia. Então ele começa a arrendar, o imigrante começa a arrendar a propriedade, a fazenda, e o dono da fazenda pega o lucro da fazenda que o imigrante está arrendando e coloca na indústria e coloca nas fábricas. Então o Brasil foi um dos poucos países onde a industrialização começa no campo e vai para a cidade. Então quando começa o imigrante a cuidar ou a dominar ou a ter o controle da propriedade, o fazendeiro, aquele que era o dono, não tem mais nada. Outro personagem importante que aparece no Brasil é o Barão do Rio Branco, onde ele foi responsável por demarcar ou delimitar todas as fronteiras do Brasil. Lembrando que ele não entrou em nenhum conflito com os países. Ou seja, foi um movimento de delimitação onde houve um consenso entre as partes, fazendo com que o Brasil não entrasse em conflito muito diferente como em outros países onde houve conflitos armados principalmente. No Brasil isso não aconteceu graças ao Barão do Rio Branco. Já em 1950 nós temos um marco importante no Brasil que foi a construção de Brasília. A construção de Brasília foi para trazer um pouco do centro do econômico, político do Brasil para o interior, porque as principais cidades estavam no litoral. Então o governo do Brasil, naquele período, pós-Segunda Guerra, resolveu fazer um plano para atrair um pouco a população para o interior do Brasil, porque a população, a maior parte, estava no litoral. Isso houve um incentivo do governo e o governo fez alguns planos quinquenais. O que são planos quinquenais? Planos quinquenais são planos onde o governo quer, em 50 anos, investimento em 5. Vários países, muitos países fizeram isso, porque alavanca a economia e o desenvolvimento do país. Sobre a estrutura geológica do Brasil, o Brasil é formado basicamente por 3: planaltos, planícies e depressões, sendo que cada uma tem a sua característica própria e elas vão se relacionar no território do Brasil. Vamos lá, por que no Brasil não existem terremotos? No Brasil não existe terremoto porque o Brasil está bem no centro da placa sul-americana. Muito diferente do nosso vizinho, Chile, que está bem em cima da placa. Já sobre a hidrografia, o Brasil, podemos dizer, é um dos poucos países onde há uma abundância de águas, principalmente de água doce. Vamos lá, nós temos também no Brasil 2 aquíferos. Mas afinal, o que são aquíferos? Aquíferos são reservatórios de água doce subterrânea. No Brasil nós temos 2, um ao norte do Brasil e outro ao sul. Lembrando que ao norte é o Alter do Chão e ao sul é o Guarani. Lembrando que nenhum desses aquíferos é totalmente do Brasil. O Brasil ele tem a maior parte embaixo da sua
camada rochosa do seu solo, mas ele não é dono sozinho. E lembrando que isso é muito importante, pois se faltar água potável no mundo, sendo que alguns lugares já está em falta, o Brasil, junto com esses outros países da América do Sul, ainda tem um reservatório de água doce para utilizar futuramente. Já sobre bacias hidrográficas, são áreas ou são escoamentos de águas pluviais do Brasil. Lembrando que no Brasil nós temos 12 grandes bacias hidrográficas, sendo a maior no Amazônica, e onde nós moramos, estamos no Atlântico Sul. Lembrando também que cada bacia é formada por vários afluentes de rios, e nós temos sempre um rio principal. E no nosso estado, o principal rio é o rio Itajaí-Açu, onde tem a maior concentração de escoamento de água aqui, e sem contar também a importância econômica para toda aquela região. Já sobre os fatores que vão influenciar o clima no Brasil, nós temos alguns fatores: a maritimidade e a continentalidade, nós temos as latitudes, nós temos o relevo, e nós temos como isso tudo vai ter uma conjuntura única. Lembrando que cada lugar tem uma característica própria. Por isso que no Brasil e no mundo nós não temos o mesmo clima e o mesmo relevo, porque cada um vai ter uma importância, ou vai ter uma influência a mais de um desses fatores. No Brasil, nós temos 6 tipos climáticos, sendo o equatorial úmido o maior dele, nós temos chamado os climas tropicais, e nós temos também os chamados clima subtropical, onde nós moramos. Significa dizer que ele está com uma chuva distribuída regularmente, as temperaturas estão de acordo com a estação do ano, e nós temos a estação do ano bem definidas, fazendo com que a economia e a agricultura da região sul do Brasil, ela tem um destaque maior do que os outros, devido a todo esse processo do clima. Já os climogramas são gráficos e vão mostrar para nós a precipitação da região e também a temperatura média da região em um período. Lembrando que esses climogramas é muito importante, principalmente para os governantes, para saber quais são as atitudes que eles podem ter. Exemplo, eles conseguem analisar o período de seca, principalmente onde tem as temperaturas mais elevadas. Isso é muito importante. Vamos lá. Como que funciona esse climograma? Durante um período, nós temos uma barrinha, que é azul, embaixo, que vai dizer para nós o índice pluviométrico, ou a quantidade de chuva. E vai ter outra, geralmente vermelho, de acordo com vocês quiserem, que normalmente é mais encontrado de cor vermelha em destaque, que vai dizer a média da temperatura daquele período. Então, nós vamos conseguir descobrir por que alguns períodos chove mais em um lugar do que outro. E os climas morfoclimáticos do Brasil, nós temos 7. Mas afinal, o que são esses climas morfoclimáticos? É o solo, o relevo e o clima. A interação entre esses 3 elementos vai dar para nós a vegetação predominante naquela região. Vamos lá, como nós temos 7, mais uma vez, a maior é a amazônica, onde fica na parte norte do Brasil. E onde nós moramos são os chamados mares de morro, ou meia laranja, como vocês podem encontrar em alguns livros ou alguns sites. Lembrando também que cada uma tem a sua característica própria. Nós temos a caatinga, no local extremamente seco, e também nós temos os complexos do Pantanal, a Mata dos Cocais, que vão mostrar para nós que são lugares únicos no mundo, que vão ter a fauna e a flora específica ou endêmica, que nós só vamos encontrar ali naquele local. Alunos, estudem, façam as atividades. Se tiver alguma dúvida, mandem para o professor via mentor, ou pode mandar pelo WhatsApp, que o professor está respondendo.
O professor está morrendo de saudade de vocês, está doido que isso tudo acabe, para nós nos encontrarmos na escola, no corredor, porque está fazendo muita falta esse nosso convívio diário. Tchau.